Exemplo 8. Seja B a região do plano representada abaixo. Então eu tenho aqui o gráfico de uma determinada função e eu tenho B a região abaixo do gráfico aqui. Então essa aqui é a região B. Calcular a área de B. Então como que a gente pode pensar na área de B fazendo desta maneira, né? Então, pessoal, a área de B vai ser a integral de 1 sobre a região B, certo? Aqui pode ser visto então como x variando aí entre A e B, né? X entre A e B. E aí, para cada x fixo, ele vai variar o y vai variar de 0 até esse valor, que é o f de x. Então vai variar de 0 até f de x, de 1 dy dx. Tá? Então aí na apostila eu tenho um errinho que não ficou faltando o dx. Tá? Na segunda integral falta o dx. Ok? Bom, mas quem é a integral, né? Quem é a primitiva de 1? A primitiva de 1 é y, avaliado aí de 0 até f de x. Avaliado, então, vou substituir no lugar do y, vou colocar f de x, menos no lugar do y vou colocar 0. Então isso é f de x. Ok? Então isso vai ficar a integral de a até b de f de x dx. Ok? Como a gente já previu, eu já sabia lá do cálculo 2, né? Que a área abaixo do gráfico era dada pela integral de a até b de f de x. Exemplo 9. Então em R2 eu quero calcular a área entre a parábola y igual a x² e a reta y igual a x mais 2. Vamos ver como que a gente pode calcular esta área. Então vamos lá. Então temos aqui a reta y igual a x mais 2 e temos aqui a parábola y igual a x². Então a região que a gente quer é essa região achurada aqui entre as duas curvas. Muito bem, então como que é esta área, né? Então esta área vai ser dada pela integral de... Bom, vamos integrar então, primeiro vamos entender onde varia a variável x. Então temos aqui entre menos 1, 2. Então entre menos 1 e 2 é a nossa... O x está variando aqui, ó. O x está variando entre menos 1 e 2. Então vou integrar entre menos 1 e 2. E para cada x fixo, olha só, se eu fixo um x aqui, vou subir, então o y vai variar entre x² e x mais 2. Então entre x² e x mais 2. É a nossa, né, o 1, né, dy dx. Ok? Então é assim que a gente calcula a área desta região. Beleza? Dessa forma. Bom, agora como que isso aqui é... O que eu posso fazer aqui? Vamos calcular primeiro a integral aqui em y. Então vai ficar a integral de menos 1 até 2. A integral de 1 dy é y avaliado de x² até x mais 2 dx. Então isso vai ficar a integral de menos 1 até 2. Y avaliado em x mais 2 vai ficar x mais 2. Y avaliado em x² vai ficar menos da fórmula x² dx. Então isso aqui vai ficar integral entre menos 1 e 2 de menos x² mais x mais 2 dx. Então, quem é a primitiva? Primitiva de menos x² vai ficar menos x³ sobre 3, avaliado de menos 1 até 2. Mais primitiva de x, x² sobre 2, avaliado de menos 1 até 2. Mais... Agora, 2, a primitiva de 2 é 2x, avaliado de menos 1 até 2. Então isso vai ficar menos x³ sobre 3, avaliado em 2, vai ficar então menos 8 sobre 3. Ok? Menos daqui com o menos da fórmula, vai ficar mais. Com o menos do menos 1 que vai sair porque a potência é ímpar, vai ficar menos também. 1/3, 1 sobre 3. Ok? Depois... mais x² sobre 2 avaliado em 2, dá 2², 4 sobre 2, 2. Agora, menos 1 aqui na fórmula vai sair, o menos vai eliminar. Só que tem o menos da fórmula, então vai ficar menos meio. Mais, agora 2x avaliado no extremo superior, 2 vezes 2, 4. 2x avaliado no menos 1 vai ficar menos 2, só que tem o menos da fórmula,
mais 2. Então, vamos lá, menos 8 sobre 3, menos 1 sobre 3, vai ficar menos 9 sobre 3, que dá menos 3. Depois, vai ficar aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 4, 8, menos meio. 8 menos 3, 5, menos meio. 2 vezes 5, 10. Então dá 10 meios menos meio. Então isso dá 9 meios. Ok? Então 9 meios é o valor desta área. Certo? 9 meios. Agora, olha só, pessoal. Ah, professor, mas eu não poderia fazer a integral ao contrário? Em vez de integrar primeiro em x e depois em y, eu não poderia integrar primeiro em y, depois em x? Quer dizer, primeiro a gente integrou em y, depois integrou em x. Poderia fazer primeiro em x e depois em y? Bom, para isso a gente vai precisar estudar uma variação da y. Então, em vez de estar olhando no x aqui, eu estaria olhando no y. Para olhar no y, o que acontece? Olha só, aqui ó, nesse intervalinho aqui, ó, o y vai ser todo o y, né? Ele muda de expressão exatamente nessa altura aqui, ó, na altura 1, tá? Na altura 1 aqui vai ser uma expressão e aqui vai ser outra, né? Por quê? Porque eu vou fixar o meu y. Então, se o y está fixado, ó, para y fixado aqui, eu vou ter uma variação entre este valor e este valor, que estão no gráfico da x². Agora, se o y estiver maior do que 1 aqui, né, ou aqui, ele vai variar dessa reta até essa parábola. Então, muda os limitantes, tá? Então, para isso, se a gente quiser escrever essa área aqui, mas de outra maneira, eu teria que avaliar, né, separadamente. Então, eu teria que separar na parte aqui, ó, nessa região, e depois nessa região. Nessa região, o y vai variar entre 0 e 1. Então, vai ficar a integral entre 0 e 1 de quem? Agora, aí, para cada y fixo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o x variando, ó, entre este valor e esse valor, né? Então, olha só, se o y está fixo, quem são esses valores? Esses valores aqui são y igual a x ao quadrado. Mas se y igual a x ao quadrado, o que vai acontecer com o x? Ele é mais ou menos raiz de y, certo? Então aqui vai ficar menos raiz de y e aqui mais raiz de y. Então aqui vai ficar menos raiz de y até mais raiz de y. Integral de 1 da função com o x variando aqui primeiro, dx, e o y variando entre 0 e 1. Então note, olha essa daqui e olha essa daqui, tá? Então primeiro aqui, ó, eu integrei em y e depois em x. O x variando entre menos 1 e 2. E aí para cada x fixo a gente vai ter o y variando entre x ao quadrado e y ao quadrado. Já aqui não, aqui eu vou ter o y variando entre 0 e 1. E aí para cada y fixo eu tenho o x variando entre menos raiz de y e raiz de y, tá? Isso é só uma parte, né, que é só essa daqui. Essa segunda parte eu teria então que somar, né, porque é uma nova região. Essa nova região, o que vai acontecer? Então eu vou ter a variação do y entre 1 e 4. Né? Aqui a altura 1, aqui 2, 3 e 4. Né? Tá? Então o y varia de 1 até 4. De 1 até 4. E aí para cada y fixo, o x vai variar onde? Né? Então para cada x, y fixo, eu vou ter uma variação, ó, deste ponto neste ponto. Agora, que valor de x é esse? É o que satisfaz essa equação. Né? Então, eu tenho y igual a x mais 2. Então, o x é y menos 2. Então, se o y está fixo, esse valorzinho de x aqui é y menos 2. Então, ele vai de y menos 2 até esse outro valor aqui que está nessa y igual a x quadrado. Só que só está do lado positivo. Então, é raiz de y de 1 de x, né? O x variando nesse intervalo e o y variando nesse intervalo. Certo? Então é importante aqui observar
né, a ordem, né? Aqui a gente tem uma integral só, aqui a gente trocou por duas integrais e ainda que envolvem raiz. Então a escolha da ordem da integração é importante. É isso que diz essa observação aí abaixo. Então essa observação diz o seguinte, que é a observação 824 da apostila. Diz que este último exemplo dá uma ideia de como é importante escolher adequadamente a ordem de integração. Tá? Por quê? Se eu escolher, né, primeiro integrar em x e depois em y, o que vai acontecer? Eu vou ter que separar em duas integrais. E se eu escolher primeiro integrar em y e depois em x, eu vou ter apenas uma. Então, que diminuiu pela metade, né, o número de passos que a gente precisa fazer. Tá? Mas é importante entender como que a gente monta os dois jeitos, né? Como que a gente analisa uma região para escrever, né, o volume ou a área dessa região através de integrais.